módulo 13, caderno 3, hidrostática. Então, vamos nessa. O que nós vamos estudar hoje? Nós vamos estudar hoje a parte... A parte de quê? De hidrostática. Só que hoje nós vamos estudar só uma parte. O estudo, vamos pôr assim, o material traz isso. O estudo da pressão. Então, hoje, basicamente, nós vamos estudar o quê? A pressão em si, né? Então, vamos lá. Então, lá, hidrostática, o estudo da pressão. Pessoal, antes de mais nada, eu preciso saber alguns conceitos iniciais, né? Nós já vimos hidrostática? Não sei, eu acho que não sei. Vamos lá, alguns conceitos, o ano passado eu não lembro. Alguns conceitos iniciais, a ideia de densidade, tá? A nossa ideia de densidade. Beleza, o que é a densidade? Densidade é a razão, vou pôr aqui, o que é a densidade? É a razão da massa do corpo, pelo volume que ele ocupa no espaço. Então, densidade é a razão da massa do corpo pelo volume que o corpo, ocupa no espaço. Então, vamos entender isso. Vamos imaginar que eu tenho aqui, eu vou fazer um desenho bonitinho aqui para vocês. Vamos imaginar que eu tenho aqui um corpo, um cubo, um cubo. Este cubo, ele ocupa um certo lugar no espaço, né? Esse cubo tem uma massa, e lógico, essa parte que ele ocupa é o seu quê? Volume. Então, densidade, nada mais, nada menos, o que é a nossa densidade? A densidade é a razão da massa, por quê? Pelo volume. Como que ficaria essa formazinha? Densidade é massa dividido pelo volume. O que eu não posso esquecer disso aqui, gente, são as unidades de medida. Vocês já viram isso na física, já viram isso na química. A massa, só para a gente pensar, não esquecer. Vou comentar aqui, nesse espacinho. Unidades. Quais são as unidades que eu não posso esquecer? Eu não posso esquecer que a unidade de massa vai ser dada em quê? Em quilos. Eu também não posso esquecer que a unidade de volume vai ser dada em metro cúbico. Então, no sistema internacional, a densidade, no SI, aqui, SI, vai ser quem? No SI, quilos por metro cúbico. Quilos por metro cúbico. Mas pode aparecer uma unidade, que é gramas por centímetro cúbico.
Então, como é que eu posso relacionar isso? Observação, vou pôr assim, observação a respeito da unidade. Qual é a nossa observação a respeito da unidade? Pode aparecer assim, ó, gente, gramas por centímetro cúbico. Então, para a gente transformar isso, gramas, na verdade, é 10 a menos 3 quilos, dividido por 10 a menos 6 metro cúbico. Fazendo essa continha, eu vou ter 10 a terceira quilo por metro cúbico. Conserva a divisão de potência, conserva a base e subtrai os expoentes. Então, para você não esquecer disso, vou pôr de laranja aqui, para a gente não esquecer, ficou feio. O que eu vou fazer? É o seguinte, poxa, se eu tiver gramas para centímetro cúbico e quilo para metro cúbico, qual o valor padrão? 10 a terceira. Se for de, se for de gramas para quilo por metro cúbico, você multiplica por 10 a terceira. Se for quilo de metro cúbico para gramas, você divide por 10 a terceira. Tudo bem? Essa é a nossa relação de transformação. Não esqueça disso. Certo? Galera, chegando agora, não esqueça disso. Então, uma relaçãozinha aí. Então, lá, ó, hidrostática, a primeira coisinha que nós estamos estudando, densidade. É a razão da massa do corpo pelo volume que ele ocupa no espaço. Densidade, massa pelo volume, densidade é massa pelo volume. Unidade de massa, quilos. Unidade de volume, metro cúbico. Densidade, quilos por metro cúbico. Tem aí uma relação de transformação, né? Que eu não posso esquecer. Outro conceito inicial bastante usado aqui, nós vamos precisar para valer, é o conceito de quê? De pressão. Esse conceito aqui de pressão não é a pressão hidrostática, é o conceito mesmo de pressão, tá? Nosso conceito mesmo de pressão. É um P, não é peso, porque não tem um vetorzinho. E o que é a pressão? A pressão é o quê? É a razão da componente da força perpendicular à superfície, perpendicular à superfície. Olha lá. Pressão é a razão da componente da força perpendicular à superfície pela área de contato do corpo. Pela área de contato do corpo. Então vamos lá, ó. Pressão é a razão da componente da força perpendicular à superfície. Então quer dizer que essa força tem que estar perpendicular à superfície, pela área de contato do corpo. Vamos desenhar isso aqui.
Vamos imaginar que eu tenho aqui um cubo, outro cubo, né? Esse outro cubo, eu tenho aqui um outro cubo. Um outro cubo. Vixe, ficou feio demais esse cubo. Deixa eu desenhar ele direito. Eu tenho um cubo. Este cubo, ele está apoiado a uma superfície. Vamos pôr uma superfície aqui, né? Ele está apoiado em uma superfície. Lógico, ele falou de uma força perpendicular. Então, a força tem que estar formando 90 graus. Esse corpo faz uma força aqui, ó. Uma força com superfície. E a área de contato, ó. A área de contato é essa aqui, ó. Aqui é a minha área de contato. Então, eu tenho uma força pela área de contato. Então, o que é pressão? Pressão é a força perpendicular à superfície sobre a área de quê? De contato. Professor, e se essa força não tiver perpendicular à superfície? O que eu devo fazer? Se essa força não estiver perpendicular à superfície, você deve definir ela como perpendicular. Como assim? Vamos ver aqui, primeiro, vamos falar das unidades. 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 No sistema internacional, no SI, nós temos força dada em newtons, área dada em metros quadrados. Por isso que pressão seria o quê? Newtons por metro. Epa! Seria newtons por metro quadrado. Seria newtons por metro quadrado. Mas, quando se fala de newtons por metro quadrado, nós temos que ficar atento ao seguinte. Algumas unidades que pode aparecer aí, tá? Que também pode ser o quê? Pascal, que é o seguinte, só para a gente lembrar. Qual é a nossa observação? Observação a respeito disso aí. É o seguinte, que eu não posso esquecer. Que um ATM, que é a pressão atmosférica, é aproximadamente 10 a quinta Pascal, que é aproximadamente 760 milímetros de mercúrio, certo? Que é a mesma coisa. Um ATM é 10 a quinta, né? Que é o quê? Que um Pascal também, um Pascal é a mesma coisa que newtons por metro quadrado, certo? Newton por metro quadrado. Então, temos essas relações aí. Então, a respeito, então, no primeiro base aí, hidrostático, o estudo da pressão. Primeiro eu descobri o que era densidade, eu descobri o que era pressão, fiz uma observação. Tudo bem, Amandia, eu envio, tá? Mas presta atenção na explicação, que aí é que para a gente ir fazendo aí. Presta atenção só na explicação, certo? Então, a pressão é a razão, né? Ah, outra coisa. Se a força não for perpendicular, ó, lembre que a força ela tem que formar um ângulo de quantos graus com a superfície? 90 graus. Ela tem que ser o quê? Perpendicular.
Tá certo? Se ela não for perpendicular, galera, você larga a mão dela, você tem que transformar ela em perpendicular. Tá certo? Beleza. Isso são os conceitos iniciais. Então, vamos entrar em hidrostática valendo? Então, é o seguinte. Hidrostática valendo seria o quê? Vamos ver o que é a pressão hidrostática. Então, Ana, vamos começar a falar de quê? Pressão hidrostática. Tá bom. Eu vou falar primeiro do sistema o quê? Fechado, certo? Conhecido também como teorema de Steve. Isso também tem uma consideração conhecida como teorema de Steve. Vou primeiro falar de sistema fechado. Sistema fechado. Então vamos desenhar aqui? Então, ó, eu tenho aqui um corpo, um cilindro. Vou tentar desenhar esse cilindro bonitinho. Eu tenho um cilindro. Esse cilindro está apoiado em uma superfície e ele está completamente cheio. Ó, ele está completamente cheio de um líquido qualquer. Completamente cheio de um líquido qualquer, certo? Então, o que vai acontecer? Ele está completamente cheio de um líquido qualquer. Eu quero saber a pressão aqui nesse ponto A. Então, o que seria a pressão? O que nós já estudamos? Seria a força sobre a área. Mas a pressão que está sendo exercida não é sobre esta área? Não, não é. Então, eu já tenho uma área, eu já sei que a pressão está sendo exercida sobre esta área, né? Agora, quem está exercendo essa pressão, essa força aí? O próprio peso. Então, eu posso afirmar aqui: pressão é massa vezes gravidade dividido pela área. Vamos só pensar um pouquinho. Densidade é massa dividido pelo volume. Densidade é massa dividido pelo volume. Vou pensar de outra coisa. Ó. Densidade é a massa dividido pelo volume. E massa é a densidade vezes o volume. Então, o que eu posso pensar? A pressão é igual a densidade ou volume vezes a gravidade dividido pela área. Vamos pensar mais um pouco. Como que eu calculo o volume? O volume é a área da base vezes sua altura. E aqui, esse líquido tem uma certa altura. Então, volume é a área da base vezes a altura. Então, substituindo aqui, eu tenho pressão, vai ser a densidade, a área vezes a altura vezes a gravidade, dividido pela área. A área com a área corta, eu chego à densidade, à pressão. O que é a pressão hidrostática? É a densidade do líquido, a altura do líquido vezes a sua o quê?
gravidade. Isso é a pressão hidrostática, tá? No teorema de... Nós temos aí chamada teorema de Steve, que fala o seguinte, só a nível de... O teorema de quê? De Steve. Steve. No teorema de Steve fala o seguinte, como é o teorema de Steve? O teorema de Steve fala o seguinte, a variação da pressão, a variação da pressão hidrostática hidrostática. Tá travado o áudio aí, gente? Algum problema no áudio? Então tá bom. A variação da pressão hidrostática entre dois pontos, a variação da pressão hidrostática entre dois pontos em um mesmo fluido, em um mesmo fluido, dependerá diretamente da diferença de suas profundidades. Professor, o senhor pode explicar de novo como o senhor chegou naquela fórmula da pressão? Explico. Chega lá. Então, ó, a variação da pressão hidrostática entre os dois pontos em um mesmo fluido dependerá diretamente da diferença de suas o quê? Profundidades. Ou, Alan, então o que eu fiz? Eu peguei lá a pressão, né? A pressão é a seguinte: é força sobre a área. Quem é a força que está sendo exercida aí? Não é o próprio peso do líquido? Então, massa vezes gravidade. Força, peso é massa vezes gravidade, dividido pela área. Aí eu pensei lá comigo, densidade é a massa sobre volume, massa é densidade vezes volume. Substituir. Quem é massa? Densidade com volume. E aí eu pensei, como que eu calculo o volume de um cilindro? O volume de um cilindro é a área vezes a altura. Então, pus aqui o volume, eu pus a área vezes a altura. Então, ficou densidade é igual a área vezes a altura vezes a gravidade dividido pela área com área eu cortei. Então, quem é a pressão hidrostática? É a densidade do líquido, a altura e a gravidade. Aí vem Steve e fala o seguinte, ele percebe claramente, se eu estou no mesmo líquido, estou na mesma gravidade, quem vai variar a pressão? É a altura. Então, ele fala o seguinte, a variação da pressão hidrostática entre dois pontos, que eu posso colocar aqui, ó, eu coloquei lá ponto A e ponto B. Isso quer dizer que surge aqui uma variação de pressão. E essa variação de pressão hidrostática entre dois pontos de um mesmo fluido dependerá diretamente da diferença das suas profundidades. Seria isso.
A altura da pressão é a densidade do líquido, a gravidade, vezes quem? A variação de altura. Essa variação de altura será a diferença da altura de A com quem? Com a altura de quem? De B. Certo? Isto é o teorema de quê? De Steve. Então, não esqueça, se tem variação de altura, é porque tem variação de quem? De pressão. Eu estou falando em um sistema fechado, né? Um sistema fechado. Sistema fechado. Certo? Quando eu falo de um sistema fechado, é essa a ideia. Então, a pressão hidrostática. Mas, professor, e se o sistema for aberto? Nada mais. O que vai acontecer? Sistema aberto. Se o sistema for aberto. Galera, se o sistema for aberto, eu vou desenhar aqui um cilindro, só a nível curiosidade. Um cilindro que está apoiado. Vou continuar tendo um líquido lá dentro. Vou continuar ter um líquido lá dentro. Certo? Então, eu já tenho aqui quem? A pressão do líquido. Mas espera aí, aqui em cima eu tenho outro fluido, que é o ar, que seria a pressão que atmosférica. Então, quem seria a pressão aí no sistema aberto? No sistema aberto, a pressão ficaria o seguinte: pressão no sistema aberto, hidrostática eu vou por cima, aberto, seria a pressão atmosférica mais a pressão do líquido, que ficaria a pressão no sistema aberto, seria a pressão atmosférica mais quem? A densidade do líquido, a gravidade e a altura. Isto é um sistema o quê, gente? Aberto, certo? Então, a nível de pressão, nós temos isso aí. Nós temos lá o sistema fechado e o sistema aberto. Você tem que ficar atento a esse sistema aberto. Por quê? Se for aberto, soma atmosférica. Se for fechado, não soma atmosférica. Certo? Não soma atmosférica. E aí, com isso, dá para a gente fazer várias coisitas, aplicar várias coisinhas, tá? Tem aí a pressão atmosférica é a experiência de Torricelli, né? A experiência de Torricelli. Só para a gente comentar, eles somos dois, né? Somos dois. Só para não esquecer, eu não sei se eu já comentei isso, unidade já, né? Já que um ATM é 10 a quinta Pascal, que é 700 milímetros de mercúrio. 760 milímetros de mercúrio, porque foi Torricelli que desenvolveu isso aí. É também sistema aberto, é também conhecido como o quê? Só para colocar aqui para vocês, é conhecido também com experiência de Torricelli. Quanto ele calcula a pressão atmosférica, né? No sistema aberto, ele calcula a pressão atmosférica. E lógico, nós temos aí as consequências, né? Que Steve fala das suas consequências. Vamos pensar? É que nada mais, nada menos, ou melhor, a aplicação. Aqui no nosso modo chama consequências. Vamos pôr bonitinha a palavra.
Consequências do teorema de consequências do teorema de Steve. É legal falar isso, consequências do teorema de Steve. Qual é as consequências? Bom, primeira consequência, chamado de pontos isobáricos. Pontos isobáricos, isso quer dizer isobárico, mesma pressão, né? Então, pontos sobre a mesma que pressão. Então, pontos isobáricos, pontos de mesmo que? De mesma pressão, tá? Pontos de mesma pressão. Vamos esquematizar isso. Deixa eu tentar desenhar isso aqui para vocês. Eu tenho aqui o seguinte. Vamos imaginar o seguinte. Eu tenho um recipiente. Um assim. O outro é assim. E o outro é assim. Liga? Beleza. Isso quer dizer, vou colocar aqui ele apoiado, só para desenhar direitinho, para mostrar aqui seria o espaço. Um é circular, um é cônico, o outro é isso. Tá certo? Vamos encher isso de água. Então, eu encho isso de água. Ou de um líquido qualquer. Tenho aqui um líquido qualquer. Um líquido qualquer. Detalhe, qual é? A questão é essa, ó. Se eu tiver um ponto A aqui, tiver um ponto B aqui, e tiver um ponto C aqui. Olha o que Steve falou. A variação de pressão hidrostática entre dois pontos de um mesmo fluido dependerá diretamente da diferença das suas profundidades. Epa, tem mesmo a profundidade. Isso quer dizer que a altura de A é igual à altura de B, que é igual à altura de C. Se as alturas são iguais, estou no mesmo líquido, isso conclui que a pressão em A é igual à pressão em B, que é igual à pressão onde? Em C. Então, eu tenho aí o mesmo nível ou a mesma profundidade. Se eu estou detalhe interessante, quando se fala de profundidade, eu levo em consideração em relação ao fundo. Eu estou à mesma profundidade. Se eu estou à mesma profundidade, quer dizer o quê? Que as pressões serão iguais, né? Mesma profundidade, as pressões serão iguais. Isto é as consequências do teorema de Steve. É a nossa primeira consequência, né? Uma das primeiras consequências. E aí, com isso, eu posso usar uma coisa, eu até vou chamar de 2, que eu posso chamar, segunda consequência, eu posso falar que isso aí é o quê?
É conhecido como vasos comunicantes. Vasos comunicantes. Nossos vasos comunicantes. E aí é o seguinte: vasos vasos comunicantes. É aqui que começa a coisinha massa. Vou desenhar esse vaso comunicante aqui para vocês. Ó, presta atenção só na resolução. Depois, na resolução não, na explicação. Depois eu mando esse arquivozinho para vocês. Tá, um vaso comunicante aí. Só que aí tem um líquido, esse líquido ele está ocupando o seguinte, numa parte, esse líquido está aqui, né? E em outra, esse líquido está aqui, ó. Então essa parte todinha, essa parte todinha é um líquido. Deixa eu colocar aqui um apoio para ficar bonitinho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aqui, ó. Olha onde eu vou. Eu vou aqui. Eu vou aqui num ponto e num ponto. Ponto A e ponto B. E está na mesma profundidade. Então eu começo. A pressão em A é igual à pressão em B. Certo? Pressão em A igual à pressão em B. Vamos imaginar que eu tenho aí o seguinte: quem é a pressão de A? A pressão de A, se eu imaginasse aqui, seria sistema aberto. Se é um sistema aberto, eu teria a pressão atmosférica aqui e a pressão atmosférica aqui. Então, seria quem? A pressão em A. A pressão atmosférica mais a densidade em a altura em A e a gravidade. Quem é a pressão em B? Seria a pressão atmosférica mais a densidade B, a altura de B e a gravidade. Eu estou falando que são líquidos diferentes, hein? Eu posso vou até fazer isso para vocês, ó. Colocar para não se confundir. Vou diminuir aqui, para a gente não confundir. Vai ficar assim. Vai ficar assim. Eu vou puxar aqui e vou apagar aqui, ó, só para a gente mostrar que é um líquido diferente do outro. Ó. Aqui é o mesmo líquido. Aqui eu vou colocar um líquido mais escuro, um azul mais escuro. Um azul mais. Para mostrar que são líquidos o quê? Diferentes. Então aí, ó, tenho dois líquidos diferentes, né? E aí, o que vai acontecer? Nós vamos ter o seguinte: tá uma mesma profundidade, as pressões são iguais. Então, igualar isso. Pressão atmosférica mais a densidade de A vezes a altura de A vezes a gravidade. Ó, lembre que aqui que nós vamos olhar a altura de A e aqui isso tudo, né? A altura de A e a altura de B, né? Isso é igual à pressão atmosférica mais a densidade de B, a altura de B e gravidade. Eu estou falando de dois elementos diferentes. Pressão atmosférica de um lado, do outro, corta. Gravidade de um lado, do outro, corta. Então, chegamos à conclusão
a densidade A vezes a altura de A é igual a densidade B vezes a altura de B. Qual é a definição nos vasos comunicantes? Se as duas grandezas multiplicam entre si, nos vasos comunicantes, a observação é a seguinte: a altura da coluna de fluido, a altura da coluna de fluido é inversamente proporcional, ó, a altura da coluna de fluido, fluido é um líquido, é inversamente proporcional à sua densidade. A sua o quê, gente? Densidade. A sua densidade. A altura da coluna de fluido é inversamente proporcional à sua o quê, gente? Densidade. Então, isso aí facilita pra caramba você resolver. Quanto maior a altura da coluna, menor a densidade. Quanto menor a densidade, maior densidade, menor a altura, tá? Fica claro. Só de olhar aí quem é mais denso, A ou B. Eu poderia analisar isso só pelo desenho. Mas não é bom só analisar pelo desenho. Beleza? Então, chegamos aí em vasos comunicantes, tá? Então, nós temos aí, ó, o que nós vimos hoje. Rapidão aí. Hidrostática. O que nós temos aí na hidrostática? Hoje é só estudo da pressão, né? Nós temos a densidade, nós temos a nossa densidade, que é a razão da massa pelo volume. Temos a pressão, né? Que é a razão da força pela área. Começamos a estudar pressão hidrostática. O que é a nossa pressão hidrostática? A pressão hidrostática vai ser a pressão depende da densidade do líquido, a gravidade e a altura. E Steve teve um teorema. Se houver variação de nível, há variação de pressão. Sistema aberto vem com a experiência de Torricelli, que adota a pressão atmosférica, e a consequência do teorema de Steve. Pontos isobáricos, isso porque mesmo nível, mesma profundidade, as pressões são iguais, e vasos comunicantes. A altura da coluna de fluido é inversamente proporcional à sua que? Densidade. A altura da coluna de fluido é inversamente proporcional à sua que? Densidade. Professor, Ou, depois o senhor vai mandar as notas lá no grupo? ou as notas não vou mandar no grupo, não, porque nós somos, como é? Informados a não passar nota nenhuma, tá bom? Não, Fomos. não, tô falando as anotações do conteúdo. Ah, eu entendi notas. É porque Notas, eu falei notas. notas mesmo. Mas as anotações você vai botar lá? Já acabou. Por hoje é só isso aí, Ah, certo? beleza. Hoje, é porque, na verdade, esse conteúdo, se quisesse, eu matava o conteúdo. Vamos, vocês querem 14 e 15 de uma vez? Capi... Eu consigo em meia hora aí, tendo meia hora. Não, deixa para a semana que vem. Nós já estamos tranquilos. Eu já vou até salvar agora, ó. Vou salvar. Salvo, notas. Vocês estão vendo aí, né? Notas. Vou compartilhar. PDF. Cadê você? Eu vim aqui só para te ver.
Vamos lá, enviar para física mundo ano casinho. Chegou aí? Tá aí as anotações, tá? Já enviei. Galerinha, então, hoje, basicamente, é só isso aí, beleza? Daria para falar mais Professor, coisa? Oi. você mandou as notas de óptica, eu acho. Foi mesmo. Foi outra aula. Deixa eu ver lá. Tá aqui. Foi outra aula. Vocês não viram óptica, não, não foi? Ainda não. Nem vão ver só na revisão, porque é o assunto do primeiro ano. Hum, É o assunto do primeiro ano, vocês vão ver só o ano que vem. Por causa da mudança de módulo, né? Enviei de óptica. uhum. Esse aí não é. Esse aqui tá fora. Para todos. Aí. Beleza? Tudo tranquilo aí? Então, galera, por hoje foi só, certo? Não falte a aula de amanhã. A nossa aula de amanhã é resolução de exercício. Beleza? Não falte a aula de amanhã. A frequência, deixa eu ver se eu acho que é a frequência. A frequência. Ei, professor, Oi. a minha nunca mais tá mandando aquele Eu negócio lá que eu tava, falei pro senhor. Hein, Alan, eu tava lendo a respeito sobre isso. E aí, como é que faz? O seu celular tem que estar com mais de três, tem que estar liberado mais de três, não sei o que lá, de memória, Ah, valeu, entendeu? professor. Hã? Com mais de três o quê? Parece que é 3 mega, não sei, 3, não sei, não é 3 giga não. Mais de 3 mega, mais de 3 alguma coisa. Eu estava lendo sobre isso. Ah, Quando tá bom. você não acessa o formulário, é porque o celular já está, ou o celular. Agora, você está fazendo isso no computador? É, Hã? aham, tô fazendo pelo notebook, mas não vai não. Pelo notebook, mesmo pelo notebook? Uhum, Então, você está fazendo com Gmail? é, no Gmail. Pô, então tem que dar uma olhada na sua caixa de e-mail lá, entendeu? Deve estar cheia. Beleza, valeu, professor. Tá, Felipe, professor aqui, escorregador falou para o balanço. O que o escorregador falou para o balanço? Sei não, Felipe. O que ele falou? Boa, besta. Tudo bem. Cadê Ratão? O Ratão não apareceu hoje. O que foi? Quem está faltando aí? Vocês acham que eu não presto atenção em quem está faltando? Duda só entra e não fala nada. Alan é outro, bichona. A Mantinha sempre conversa comigo. Felipe vem com essa. Gabriel, novo Que porra é aluno. essa aí, professor? Não entendi não esse negócio. O quê? Eu tô sempre falando com o senhor. Não, o outro Alan, porra. Ah, o Kaique. Eu caí. Então, a Mandinha, Dudinha só. Nos tempos que eu falo. Mentira, Dudinha, falando agora. Novo aluno é o Gabriel David, né? Gabriel. Vocês conhecem quem é Gabriel David? Yasmin, Yasmin só fica aí. Já apaguei, eu sempre encho o saco, né? Kessia tá por aí. Luiz Felipe, bichona. Como tá parada gay? E cadê o resto do povo? Tá faltando gente aí. Galerinha, então beleza, por hoje é só. Então ficamos até amanhã. Amanhã nós vamos estar resolvendo exercício. É a mesma coisa que eu falei com o primeiro ano, eu volto a falar com vocês. Nós estamos em dia, conteúdo em dia. Nós estamos no módulo 3, começando a terceira unidade, tá? Começando a terceira unidade. Então, não, nós estamos em dia, né? Não, pelo andar da carruagem, nós não vamos atrasar conteúdo, mesmo no ensino digital, tá? Nós não vamos atrasar conteúdo.
Beleza? Então, valeu. Fique com Deus. Amandinha, um beijo. Tuda. Larga de rebolar, fica rebolando aí. Gabriel, também te amo. Viu? Duda fica rebolando no Instagram. Que porra que é essa? Tchau, tchau. Fica com Deus.